Bom, pessoal, então nós vamos aqui, fazer a nossa revisão, turma aí do primeiro ano H, Colégio Estadual Regina Passes, e nós vamos realizar a nossa revisão sobre algumas funções da membrana plasmática, Nós vamos aqui apresentar para vocês, na verdade, as principais funções, que certamente representam objetivos aí importantes de aprendizagem. Então vamos chamar ela aqui, esse modelinho que já conversamos, Isso aqui precisa estar muito claro aí na mente de vocês. Falou de membrana plasmática, é importante que vocês já consigam visualizar esse esquema, A membrana plasmática, esse revestimento celular que é formado aí por duas camadas de fosfolipídio, Portanto, tem lipídio na constituição da membrana plasmática. E lembrar aí que o fosfolipídio é justamente essa moléculazinha, que possui aqui uma cabeça e duas caudinhas aqui, Estão vendo aqui a cabecinha e as duas caudas, ligada, constituindo a molécula que a gente denomina de fosfolipídio. Então perceba que a membrana plasmática, na verdade, ela é formada por quantas camadas de fosfolipídios? Vamos ver aqui, uma camada de fosfolipídio associada a outra camada de fosfolipídio. Tá certo? Então, a membrana plasmática é formada por uma dupla camada de fosfolipídio. E o que é que a gente encontra mais também na membrana plasmática? Proteínas. Percebam aqui que a gente tem uma proteína integral, uma proteína que, digamos assim, atravessa a membrana plasmática de ponta a outra. Na verdade, uma proteína que deve atuar como um canal, que permite a entrada e saída de substâncias da célula. Então, basicamente, a membrana plasmática é constituída por essas duas substâncias aqui, fosfolipídio e proteína. Por isso que existe uma expressão para denominar a constituição química da membrana plasmática. Se diz que a membrana plasmática é uma estrutura lipoproteica. Lipo vem de lipídios e proteica. E aí nós podemos também encontrar na membrana plasmática outras substâncias que entram na sua composição. Por exemplo, alguns glicídios. Estão vendo aqui esses glicídios. Esses glicídios, pessoal, podem se associar às proteínas da membrana plasmática, formando aí glicoproteínas, digamos assim, ou podem estar ligados aos próprios lipídios, aos fosfolipídios, formando os glicolipídios. Mas, enfim, se for perguntado a vocês, for questionado a constituição química da membrana plasmática, o que é que vocês precisam compreender? Que a constituição química da membrana plasmática ela é uma constituição química lipoproteica, constituída aí por lipídios, tá aqui, duas camadas de fosfolipídios, e essa camada ela é entremeada, através dela perpassam moléculas de proteínas. Moléculas de proteínas, como vocês estão vendo aqui. E olhando aqui por cima, a gente percebe aquele velho modelo chamado modelo do mosaico fluido. A impressão que se tem é que a gente esteja olhando para um grande mosaico e fluido porque essas moléculas de fosfolipídios, elas podem circular entre si. Essas moléculas de proteína podem se deslocar de um local para o outro. Então esta é a cara da membrana plasmática. Bom, agora nós vamos passar aqui para as funções propriamente falando, atribuições da membrana plasmática, funções aí importantíssimas, a gente vai ver. Aqui, só para a gente não esquecer, da carinha aí do 3x4 aí da membrana plasmática, pessoal, não se esqueçam dessa aparência dela, tá? E aí eu fiz aqui um esquema de uma célula e só para lembrar, que esse revestimento aqui celular é justamente quem? A membrana plasmática. Tá? Mas para efeito, para ficar mais didático, ficar mais fácil de vocês compreenderem, fiz esse desenho aqui lindo aqui de uma célula. Então, uma das funções da membrana plasmática, por exemplo, é permitir que substâncias, que moléculas, que íons, que a água, que o oxigênio, o gás carbônico possam entrar e sair da célula. Mas aí perceba uma coisa lógica, tudo que tiver dentro da célula, que tiver que sair, só vai sair passando por onde? Pela membrana plasmática. E o que tiver que entrar na célula só vai entrar como? Também passando pela membrana plasmática. E aí, pessoal, como é que a gente denomina o processo no qual algo está em um local e vai para outro? Isso é chamado de transporte. Por exemplo, todos os dias
Para vocês virem à escola, vocês vão sair de um local que é da casa de vocês e vão chegar até a escola. Então vocês vão realizar um transporte. Na verdade, vocês vão ser transportados. Tá ok? Então, como tudo que tem que entrar nas células tiver que entrar ou não, vai ter que passar pela membrana plasmática. E aquilo que tiver que sair das células, tiver que sair, vai ter que passar pela membrana plasmática, né? Nós podemos afirmar que essa função é importantíssima para a célula. A função de transporte é realizada por quem? Por essa bendita membrana plasmática. Então vamos ficar ligado aí, né, dessa função importantíssima da membrana plasmática. E nisso, o transporte, nós vamos ver, ele poderá ser o transporte passivo. O transporte passivo é quando isso daqui, ó, saída e entrada de substância acontece sem gasto de energia. Né? Se a membrana plasmática permitir que algo entre ou permitir que algo saia e ela não precisa gastar energia, então ela vai estar realizando um transporte denominado passivo. É só se lembrar aí, pessoal, um paciente. A pessoa que está na condição de paciente no hospital, certamente, né, a energia que está gastando é praticamente aquela só para se manter vivo, né? Não está realizando nenhuma atividade que demande esse gasto de energia. Então, assim, transporte passivo, algo entra e algo sai da célula sem gastar energia. E tem um outro caso de transporte que para acontecer, ó, que para algo sair ou que para algo entrar da célula, a membrana plasmática vai exigir, né, o consumo de moléculas de ATP, né, adenosina trifosfato. E aí, como essa moléculazinha ela equivale, digamos assim, às baterias, às pilhas que fornecem energia para a célula, para que a membrana plasmática então realize um transporte, coloque algo de dentro para fora ou de fora para dentro, precisando gastar energia, se gastar energia, nós vamos dizer que o transporte é o que? Ativo. Ativo, se lembre de atividade. O indivíduo que está realizando uma atividade está gastando energia. Então, entendeu que o transporte através da membrana plasmática consome moléculas de ATP, quer dizer que consome o que? Energia. Então, vai ser aí um transporte ativo, tá certo? Muito cuidado aí para não confundir transporte ativo e transporte passivo, já que tudo acontece através da membrana plasmática. E outra função importantíssima que a membrana plasmática também desempenha é a função que a gente vai apresentar aqui agora para vocês. Novamente aí mostrando a nossa célula. Perceba que eu já coloco aqui alguns detalhezinhos aqui a mais, lembrando aqui que essa estrutura aqui é a membrana plasmática. Se lembre que nós falamos no início que na dupla camada de fosfolipídio, entre a dupla camada de fosfolipídio, nós encontramos aí proteínas. E aqui, essa estrutura que eu estou mostrando, ela vai representar justamente as proteínas da membrana plasmática. Algumas dessas proteínas, pessoal, elas funcionam como receptores químicos, certo? Elas vão identificar, né, componentes químicos que se aproximem dela. E dependendo, né, da interação química das proteínas da membrana plasmática com aquilo que vai se associar a elas, isso vai desencadear, né, processos metabólicos no interior da célula, fazendo com que a célula reaja de formas aí variadas. Então, através dessas proteínas aqui, ó, localizadas, né, na membrana plasmática da célula, a célula consegue, por exemplo, identificar, né, vamos ver aí o que vai acontecer aqui, ó. Chegou outra célula, esta célula aí se aproxima da membrana plasmática, quimicamente ela se encaixa com a célula através dos receptores que eu falei aqui, ó, que estão na membrana plasmática da célula. Dependendo desse encaixe, o que é que pode acontecer? Esta célula pode entender que essa célula que chegou aqui, digamos, é uma célula amiga, né? Uma célula que pertence ao nosso próprio organismo e que, portanto, não há, né, uma reação, digamos assim, contrária a esta célula que acabou de chegar. Tá certo? E inclusive através também desses contatos, por exemplo, de uma célula com a outra, que esta célula aqui que chegou e que estabeleceu um contato químico com essa célula primeira aqui que já estava, né, na nossa simulação, essa comunicação pode, por exemplo, desencadear essa célula aqui
fazer com que esta célula que acabou de chegar inicie o seu processo de duplicação. Então, as reações são várias, porque através das proteínas aqui da membrana plasmática, uma célula pode reconhecer outras células, pode se comunicar com essas outras células, né, levando, por exemplo, estimulando outras células a entrarem no processo de divisão celular, que isso vocês vão estudar mais na frente, por exemplo, no sistema imunológico, né, o sistema de defesa. Agora, por exemplo, então essa função a gente chama de função de reconhecimento, certo? A membrana plasmática, portanto, por conta dessas suas proteínas aqui, ela também acaba atuando aí numa função, né, que é denominada reconhecimento. Outro exemplo importante, vamos supor que agora chegue uma célula infectada, tem uma célula aí circulando pelo nosso corpo, ou está cheio de bactérias, ou está cheio de vírus. E o que é que acontece? Graças a esse trabalho aqui de reconhecimento celular, que é realizado por quem? Pela membrana plasmática, algumas células, como por exemplo as células, né, do nosso sistema imunológico, podem, através dessa comunicação química aqui, desencadear a destruição, né, dessas células infectadas. Que é células infectadas por vírus, né, uma célula cancerígena, ela consegue reconhecer, né, através das proteínas da membrana plasmática. E isso, né, nos ajuda assim, bastante, tem uma função importantíssima, tá certo? Então, mais uma função aqui importante da membrana plasmática, que é a função, né, de reconhecimento. E agora nós vamos aqui apresentar para vocês mais uma função, que é a função de isolamento, né? Isso porque, né, a célula, digamos que ele é um micro-organismo, que dentro da célula, para que ela possa se manter viva, para que ela possa, né, dar conta do recado, inúmeras reações químicas acontecem no seu interior, né, estabelecendo assim um conjunto, né, de procedimentos, de processos metabólicos que permitem que ela se mantenha viva. E para que isso possa acontecer, o meio interno precisa estar, de certa forma, isolado do meio externo. Isso porque, caso, por exemplo, a célula tenha alguma lesão na sua membrana plasmática, o que é que vai acontecer? O conteúdo interno vai extravasar para o meio externo e certamente o conteúdo do meio externo pode entrar para o meio interno da célula. E havendo isso, né, esses processos metabólicos aqui vitais da célula podem ser prejudicados, né, podem sofrer alguma interferência, inclusive até parar de funcionar, de acontecer. E isso pode levar justamente a célula à morte. Então, olha a importância aí também da membrana plasmática, né, no sentido de garantir esta missão aí, que é manter o conteúdo interno, de certa forma, isolado do meio externo, porque, né, é uma certa forma de se manter isolado, porque a gente viu que através da membrana algo pode entrar e algo pode sair da célula, mas isso regulado pela membrana plasmática. Agora, caso aconteça uma lesão, estamos dizendo que aconteceu uma lesão aqui na membrana plasmática, ó, parte da membrana aqui foi para o espaço. E aí a célula deixa de ter esse controle do que sai e do que entra, e isso interfere no seu metabolismo interno e essa célula acaba se desintegrando, acaba, digamos assim, morrendo. Então, função de isolamento é uma função também ligada aí à membrana plasmática.